E aí, galera, tudo bom? Hoje eu vim trazer um quadro aqui pro canal que eu pretendo fazer uma vez por mês, talvez. Eu acho que vai ser legal, que é o Não Existe Gibi Ruim. Primeiramente, isso aqui é uma brincadeira. Eu sei que existe gibi ruim, só que qual é o intuito desse quadro? É trazer pontos fortes ou coisas boas em gibis, sagas, histórias isoladas que a maioria das pessoas da gibisfera diz que é ruim. Quando eu digo de gibisfera, eu tô dizendo o conceito da gibisfera, não o canal gibisfera, que é excelente, mas eu não tô falando deles. Eu tô falando do pessoal em geral. Até por isso, eu vim com a camisa mais feia que os torcedores do Fluminense diz que é, porém eu acho linda, adoro essa camisa. Mas pra esse quadro do canal eu vim trazer a camisa mais feia para falar de gibi ruim. E hoje eu acho que deve estar na thumb aí, não sei se eu coloquei, eu não poderia começar com algo diferente que não X-Men Massacre. X-Men Massacre é mais uma história completamente maluca e pirada dos X-Men. Isso seria um pleonasmo, porque toda a história do X-Men é uma maluquice que só. É personagem que entra no espelho e volta outro, é filho que é mais velho que os pais porque ele foi criado no futuro com a doença, e aí os pais vão pro futuro criar o filho, e quando voltam, o filho fica no futuro e volta velho, e a mãe dessa criança, na verdade, é o clone da outra, e o personagem que a mãe dele é a Mística, mas com a mulher que é cega, mas aí depois descobre que a Mística, na verdade, fez, porque a Mística criou os genes masculinos. É X-Men, é essa maluquice. Só que é uma maluquice muito boa. E eu vim começar a falar do Massacre, primeiramente, porque eu sempre escutei de todo mundo falando que X-Men Massacre é horrível, que é confuso, que é sem pé nem cabeça. E eles estão com razão. Só que esse primeiro volume, gente, de verdade, você que leu Massacre, você não pode. Porque assim, eu tenho esses encadernados aqui. Não tem um ônibus que tá pra sair agora em 2026. Não sei se saiu ainda. Enfim, aquele negócio espaço-tempo. Quem vê aqui no futuro já saiu. Quem tá vendo agora não saiu ainda. Quem viu no passado, como é que você fez isso? Mas o ponto é, desses encadernados aqui, esse volume 1, ele contém X-Men 53 54, Uncanny X-Men 334 335, Fantastic Four 414 415, Avengers 400 e 401, e X-Men Massacre Cable 34 e o Incrível Hulk 444. Olha, desse encadernado, com tudo que tem aqui, juro pra vocês, e eu fazendo a cota de gravar em Jogo do Brasil. Disso tudo aqui, desse encadernado, eu juro pra vocês, isso aqui não é ruim. Você pode falar que é o puro suco dos anos 90. Você pode afirmar que os desenhos são horrorosos. Mas, gente, de verdade, isso aqui não é ruim. Essa aqui, na verdade, é a receita do bolo. Ela tem todos os ingredientes. Só falta misturar e botar passar. Os outros três deve ser o que deu errado nesse bolo. E eu não sei, porque eu não li ainda. Eu só li esse primeiro volume. E desse primeiro volume, o que acontece? Ele começa com 2 páginas explicando, contando o que aconteceu antes. Isso importa pra essa história? Não, nada importa. Isso que é verdade. Ele começa com esse personagem, o Massacre, que convenhamos. Olha essa capa, olha esse personagem, olha esse bichão. Vai falar que ele é um personagem mal desenhado. Vai falar que ele tem um estilo feio, que ele é um vilão feio. É um vilão marcante. É um Magneto bombado. É um telepata que controla metal e ele é psionico. Convenhamos, é muito foda. Esse já é um dos primeiros pontos pra elogiar essa obra. Mas enfim, ele começa com o Massacre. Pô, gente, olha isso aqui. Olha isso. Vai falar que esse bicho é feio. É impossível falar que isso aqui é feio. Mas enfim, ele começa com a Jean Grey no shopping. E quando ela recebe a mensagem mental do Massacre, desse vilão. E por que ele tá atrás dela? Ela é a portadora da Força Fênix, uma força cósmica de destruição em massa. E óbvio que ele quer cooptar ela pra não precisar ter que lutar contra pra tomar o poder dela, que talvez ele nem consiga. Ao menos é o que eu entendi aqui. Então ele quer cooptar ela. Porque assim é o que eu entendi. Porque ele é poderoso pra caramba. Se ele quisesse, ele já derrotava ela. Mas algo que tudo indica, que deixa entender que ele não é tão forte quanto a Fênix. E aí, qual é a jogada do Massacre? É ele mostrar pra Jean Grey que o professor dela, o Charles Xavier, não é Fluxicheire. Charles Xavier esconde um segredo da Jean Grey. E o segredo é que ele, na verdade, ama Jean Grey. Essa parte aqui do Xavier que ama Jean Grey é escrita pelo Stan Lee, nas primeiras histórias dos X-Men.
E como o Stan Lee não sabe escrever relação entre homem e mulher que não seja sexual, então ele tinha que colocar que o professor dessa adolescente estava apaixonado por ela. E aí na hora que escreveram isso na Saga Massacre, utilizaram como força motriz para que a Jean Grey se junte ao massacre, o que ela não faz. Logo em seguida, aparece alguém sem memória, o Magneto, que aqui é o Joseph. Por quê? Na saga Atração Fatal, o Magneto, ele tira o adamante do corpo do Wolverine, deixando ele sem adamante nenhum, e ele virou uma besta. Os ossos, as garras dele são de osso, ele meio que perdeu o controle. E nesse momento o professor Xavier se viu numa complicada decisão. Até que ele entra na mente do Magneto e apaga a memória dele. Algo até então que o Xavier nunca quis fazer. Só que ele viu que o estado estava crítico e ele decidiu tomar essa decisão. Por entrar na mente do Magneto, parte da mente do Magneto volta para a mente do Xavier. E a união dessas duas mentes faz surgir um ser psiônico, o Massacre. Massacre é isso, é a junção de tudo de ruim que existe do Magneto e tudo de ruim que existe no Professor Xavier. Continuando os elogios a essa fase aqui. Como eu disse, ela é uma fase de preparação. Ela vai estar juntando todos os personagens dessa saga e quais são os planos desse vilão. Se vai piorar pra frente, que nem eu disse, já não sei, porque eu não li os outros três, eu só li esse primeiro. E nesse primeiro tem a participação do Quarteto Fantástico, dos Vingadores e outros personagens que aparecem isolado. O Hulk aparece isolado, o Cable aparece isolado, mas vai dando essa junção desses grupos para o que vai vir no futuro. E assim, alguns desenhos são horrorosos, como esses dos Vingadores. E eu tinha ouvido recentemente no podcast Fala Animal, eles tinham comentado sobre a roupa da Feiticeira Escarlate. Lá, eles disseram que é uma das piores roupas dela. Só que eu discordo completamente. Vou procurar uma imagem aqui. Pô, gente, vocês vão me dizer que essa Feiticeira Escarlate aqui tá feia. Olha que mulher linda que desenharam. Eu acho que até o Mike Deodato Jr. que desenhou. Tá lindo. Tá linda, linda, linda. Não tá feia. E aí, algo que também tem de especial nessa saga. Eles desenham, tem partes que é desenhado assim, ó. Deitado. Aí eu te falo. Vem aqui comigo. Se desenham uma história de guerra, imagina a situação. Um quadrinho de guerra francês desenhado nessa posição assim. Assim. Todo mundo vai adorar. Vai achar lindo, maravilhoso. Agora a história de herói dos X-Men não pode. Porque é muito ruim. Porque é uma mentira. Isso aqui é muito bom. Mas como eu disse, só esse primeiro volume que foi o que eu li. E por ele ser uma fase de preparação, ele é cheio de incongruência? Óbvio. Qual o gibi de super-herói não é? Ele, por um acaso, tem proporções dos personagens bizarras? Claro que tem. Vou procurar uma aqui. Um exemplo. Proporção. Olha esse Fanático e a Jean Grey. Faz sentido essa proporção? Não faz. Até porque na página anterior, a proporção é completamente diferente. Então não faz sentido? Não faz. Mas faz algum problema? Não faz também. É um tempero. Um tempero a mais nessa história. Nessa página que eu mostrei agora, a Jean Grey ela aparece com roupa casual, certo? No final da passada, ela tá com o uniforme dos X-Men. Em que momento ela trocou? Ninguém sabe, mas quem se importa? Tá aí. É excelente. Até tem uma nota do editor que tá assim: ei, se você conseguir explicar a troca de roupa de Jean entre a história anterior e esta, vai ganhar um belo troféu Catapiolho. Então, se você conseguir explicar, mande pra Panini, diz que você sabe como mudou de roupa de uma edição para outra e leve o seu prêmio. Existem momentos aqui, por exemplo, que para quem não lê gibi, talvez vai ficar bem perdido, mas você se encontra fácil, não tem problema. Por exemplo, aqui tem o Fera Negro, que é a versão do Fera da Era do Apocalipse, que é uma versão vilã. Ele sequestrou o Fera dos X-Men e ficou no lugar dele para se infiltrar na Mansão X, certo? Quando o Massacre atacou e ganhou dos X-Men, o Fera Negro se entregou pro Massacre e diz: eu serei seu vassalo. Então, numa dessa, só quem tava lá na mansão viu isso acontecer. Só que no futuro, alguns outros personagens da Excalibur, que é um outro grupo dos X-Men, comentou que o Fera era o Fera Negro e se juntou ao Massacre. Só que tem um porém. Esse pessoal da Excalibur não sabe que isso aconteceu, eles nem estavam lá. Eu li isso aqui e eu fiquei, ué, mas como é que eles souberam dessa informação? Eles não sabem dessa informação. Isso importa? Não importa. É um charme a mais pra história. Tem a volta do Apocalipse,
porque Massacre vai depois da Era do Apocalipse, que é uma fase anterior, que também eu vou tentar trazer pro canal. Eu só não tenho o gibi da Era do Apocalipse pra compartilhar aqui. Não quero falar dele sobre Scan. Mas o que eu tenho pra elogiar? Ah, sim, lembrei. Tem uma parte aqui que é quando o Cable, que ele foi... Ah, não, isso aqui é muito bom. Caraca, tem que voltar. Achei, porra. Tem uma parte muito engraçada, que é quando o Massacre, ele tá tentando cooptar agora o Franklin Richard, que é um dos mutantes mais poderosos do universo Marvel. O Franklin Richard, ele é filho da Mulher Invisível com o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. E ele, por ser um mutante nível ômega, que pode moldar a realidade, pode criar galáxias, o Massacre tá tentando cooptar essa criança poderosa, se passando por um amigo imaginário do Franklin. E tem uma parte aqui, daqui de baixo, onde o Franklin fica 2 páginas, 2 páginas, perguntando se o amigo imaginário dele, que é o Massacre, quer leitinho. E o copo que tá na mão dele é um suco de laranja. Então, juro, eu dei maravilhosas risadas lendo essa parte, que qualquer coisa que o Massacre dizia, o Franklin dizia: ah, tá, tudo bem, você quer leitinho? Toda hora você quer leitinho e com um copo de suco de laranja na mão. Eu não sei se isso foi ideia de quem traduziu na época, só que isso aqui não é leite, porque é laranja. E, caraca, a reação do Massacre, ele: eu não quero essa porcaria desse leite, quebra o copo. E, cara, isso aqui é sensacional. Dizer que isso aqui não é engraçado é mentir e não ver qualidade numa ótima história de super-herói com humor. É isso que tem que ser levado em conta, isso aqui é muito engraçado. Seguindo, tem a aparição do... Olha essa página aqui, ó. Não vai dizer que isso aqui não é qualidade. Isso aqui é uma obra do seu tempo que foge do tempo dela e me atinge agora em 2026. Olha esse Wolverine, ó. Olha esse Wolverine. Que desenho horroroso. E belo ao mesmo tempo. Não tem como não elogiar. E aí, parte da história, os Vingadores vão ajudar agora os X-Men, porque eles sabem que o Magneto tá envolvido na história, porque é a junção dessas duas mentes. Só que o Magneto tá desmemoriado. E agora ele passa como Joseph. E a Vampira encontrou ele. E tá querendo proteger ele pra que, né, os poderes dele não... que ele não perca o controle dos poderes e se torne um segundo problema além do Massacre. Só que por ele estar imemoriado, sem memória, e agora se considerando esse tal Joseph, ele não é até então um perigo. E vai os Vingadores, que agora nessa parte aqui tem a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio como integrante dessa história, desse grupo, indo atrás do Magneto. E o Mercúrio, por sua vez, está completamente revoltado. Olha a arma que ele pega para tentar acertar o pai dele, de tão puto que ele tá. O bichão vem com um tronco de madeira correndo na velocidade da luz para atravessar o peito do pai dele, de tão puto que o bichinho tá. E o final desse volume é uma luta do Hulk contra o Cable e a Tempestade. Eu não posso deixar de elogiar essa luta, porque ela é muito foda. Convenhamos. O Hulk vira Hulk cinza, ele fica mais descontrolado, ele fica cabeludo do nada, de um capítulo pro outro ele ganha cabelo gigante, e uma porradaria das melhores do Cable, da Tempestade junto, para finalizar essa luta, onde eles tiram a presença do Massacre da mente do Hulk. E finaliza aqui com essa capa, essas capas que tem em cada edição. Olha essa capa. Olha isso. Vai falar que isso aqui é ruim? Não é. Então, assim, nem todo quadrinho ruim é completamente ruim, porque não existe quadrinho ruim. Essa é a ideia do quadro. As próximas edições eu talvez não leia, porque eu me diverti com o primeiro. Eu adorei o primeiro volume. Na minha cabeça eu posso elogiar isso pro resto da minha vida, porque eu não li os outros 3. Então se eu parar aqui, eu saio ganhando. Quem perdeu foi quem leu isso tudo. Quem leu os 4 volumes e achou, caraca, que merda que eu fiz da minha vida, eles que perderam, eu ganhei. Talvez no futuro eu traga a conclusão desses outros 3. Talvez. Talvez não. Talvez fique por isso mesmo. Mas o importante é que ler é uma das experiências mais divertidas que existe. Mesmo quando é um quadrinho ruim, com muitas coisas boas. Então assim, fica a recomendação. Pegue emprestado com alguém, não gaste dinheiro comprando isso. Se você tiver um amigo doente igual eu, que tem Massacre, leia o primeiro volume. Você vai perceber que você deveria ter bagagem para saber um monte de coisa, só que isso não importa. Basicamente nada importa. Mas que foi algo extremamente divertido. Por isso fica aqui a indicação. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu!